Nunca se falou tanto na mídia e nas redes sociais sobre fenômenos ufológicos. Pelo mundo inteiro, relatos sobre avistamentos e abduções têm ganhado espaço, assim como tem acontecido com os relatórios, antes confidenciais, das Forças Armadas norte-americanas. Até Donald Trump entra na história. Mas por que será? Que história é essa, afinal, de que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que está pronto para revelar ao mundo a verdade sobre a vida alienígena? Vamos entender os detalhes disso. O fato de a NASA, a mais poderosa agência espacial do planeta, estar estabelecida nos Estados Unidos, poderia ser uma coincidência? Muita gente acredita que não. Alguns creem que a NASA existe porque, de fato, o governo norte-americano possui algum tipo de vínculo com seres de outros planetas. Outros acreditam que o caso de Roswell, inclusive, tenha sido o estopim para que a agência fosse criada, apesar da distância entre os anos 1947, quando ocorreu o incidente em Roswell, e 1958, quando a NASA foi inaugurada. É interessante pensar que a NASA tenha sido criada com a missão oficial de fomentar o futuro na pesquisa, descoberta e exploração espacial, quando o país ainda vivia um clima de Guerra Fria e havia muito com o que se preocupar aqui mesmo na Terra. Está certo que o intuito militar por trás disso, com o uso de satélites e aparatos de vigilância, foi o que mais preocupou a Rússia, que não hesitou em entrar na Guerra das Estrelas. Tanto é que antes mesmo dos americanos, os russos lançaram o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, cosmonauta soviético. Foi o primeiro ser humano a viajar pelo espaço em 12 de abril de 1961, a bordo da Vostok 1. Os Estados Unidos revidaram bonito. Em 1969, enviaram à Lua seus astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins no projeto Apollo 11. Enquanto Collins manobrava a cápsula em órbita do satélite natural, Armstrong e Aldrin eram os primeiros humanos a pisar em solo lunar pela primeira vez na história. De lá para cá, muita coisa mudou, bem como a NASA encontrou muito mais horizontes para serem vasculhados no universo. Uma vez que, sem discussão, essa guerra pela conquista espacial já é dos Estados Unidos. Pelo menos por enquanto. Até a China puder abrir mais seus braços. Mas esse é assunto para uma outra ocasião. Então, devido a essa exploração cósmica que a NASA tem feito desde que foi criada, juntamente com os arquivos confidenciais recentemente liberados pelas Forças Armadas norte-americanas, cada vez mais as pessoas vêm acreditando que há algo entre o governo dos Estados Unidos e seres alienígenas. Para os teóricos conspiracionistas, todos os presidentes que entram e saem da Casa Branca teriam um acordo de sigilo de informações, em que jamais poderiam sequer citar sobre a existência ou não de vidas alienígenas. Porém, recentemente, foi liberada uma nota dizendo que Donald Trump, o último presidente dos Estados Unidos, revelará o que sabe sobre vida alienígena. A nota, na verdade, uma entrevista, foi feita pelo ex-chefe de segurança espacial israelense, Haim Eshed. Na ocasião, ele falou muito mais do que só sobre Trump. Embora Donald Trump não assuma abertamente que acredita em OVNI ou vida extraterrestre, há alguns apontamentos que sugerem justamente o contrário. Assim que a Marinha Americana começou a divulgar vídeos gravados por pilotos que supostamente perseguem objetos voadores não identificados, em primeiro momento, o então recém-eleito presidente Trump pareceu ter sido indiferente ao caso. Os vídeos foram gravados entre os anos de 2014 e 2015. Trump disse em uma entrevista que basicamente não se importava com o que os pilotos haviam visto.
Disse ainda que, apesar de muitas pessoas dizerem ter avistado OVNIs, ele mesmo não acreditava. Por outro lado, em uma conversa com o ufólogo da History Channel, George Stephanopoulos, Trump disse que os Estados Unidos estavam observando os alienígenas e que ele seria a primeira pessoa a saber, quando houvesse alguma confirmação. Quando assistiu aos vídeos gravados pelos pilotos da Marinha, Trump perguntou se aquilo era mesmo real e disse ser um inferno de vídeo. Isso nas palavras do próprio ex-presidente. No entanto, 2 meses depois, em uma programação do Dia dos Pais nos Estados Unidos, Donald Trump Jr., seu filho mais velho, perguntou ao pai se ele iria contar ao público sobre o suposto incidente de Roswell, ocorrido em 1947. Mais uma vez misterioso e ao mesmo tempo irônico, Trump pai respondeu: "Não vou falar com você sobre o que sei sobre isso, mas é muito interessante." Dias depois de ter contraído Covid-19, Trump disse em uma entrevista que iria dar uma forte e boa olhada em um programa do governo sobre OVNIs. A entrevista foi dada à Fox News em outubro de 2020 e nela o ex-presidente disse ter ouvido falar da força-tarefa planejada pelo Pentágono para investigar fenômenos ufológicos. Aí eu te pergunto, como é que um presidente de um país tão forte pode simplesmente não se importar com algo que custou aos cofres a cifra de 22 milhões de dólares? É aqui que entra Haim Eshet, o ex-chefe da diretoria espacial do Ministério da Defesa de Israel, que deu uma ampla entrevista ao jornal Yediot Aharonot. Eshed foi general de brigada da inteligência militar de Israel. Foi diretor de programas espaciais do Ministério da Defesa de Israel por quase 30 anos. É ex-presidente do Comitê Espacial do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Espaço e é membro do Comitê Diretivo da Agência Espacial de Israel. Eshed foi responsável pelo lançamento de 20 satélites israelenses, sendo amplamente citado como o pai do programa espacial de Israel. Eshed é um homem que não tem motivo algum para arriscar seu histórico e sua patente ao fazer as alegações ao jornal. Em outras palavras, mentir seria muito arriscado e não traria vantagem alguma para ele. Muito pelo contrário. Bom, para começar, ele disse que os alienígenas pediram para não tornar público a presença deles aqui na Terra, porque a humanidade ainda não está pronta. O general ainda acrescentou que há um acordo entre o governo norte-americano com seres alienígenas, em que é permitido aos forasteiros fazerem seus experimentos por aqui. Supõe-se que estes experimentos sejam coleta de água e outros recursos naturais, como também a hibridação, que é a cruz artificial entre humanos e a espécie deles. De acordo com 95% dos relatos envolvendo abdução, os abduzidos tiveram recolhidas amostras de substâncias de seus corpos, supostamente para uso reprodutivo. Ainda de acordo com Eshed, Trump sempre soube da existência de alienígenas e suas negativas e indiferenças são simplesmente tentativas de fuga do assunto. Ele afirma ainda que é uma espécie de federação galáctica, contendo não uma, mas múltiplas civilizações alienígenas, com o objetivo de estudar a humanidade e entender o tecido que forma o universo. Será mesmo que estamos sendo objetos de estudos há tanto tempo sem saber? Para Eshed, Trump teria sido orientado a não divulgar o que ele estava prestes a revelar, porque isso geraria uma histeria em massa no mundo. Segundo o ex-general, a Federação Galáctica está esperando que a humanidade se desenvolva e alcance um estágio em que poderá compreender melhor sobre o espaço e sobre as naves espaciais.
Além da federação, segundo Eshed, haveria também uma base subterrânea em Marte, onde alguns astronautas humanos já estariam trabalhando em conjunto com seres de outro planeta. Ou seja, uma aliança intergaláctica já existia. E ninguém em todo o planeta, com exceção do presidente americano e de alguns subordinados, sabia disso. Se Trump vai mesmo rasgar o verbo, como dizem, não se sabe. Se há mesmo uma proibição por lei que o impeça, é bem provável que ele mantenha sua posição de indiferença ao assunto. Agora, caso ocorra o contrário, pelo que conhecemos de Donald Trump, pode vir aí uma grande ironia ou uma verdade incontestável. Vamos aguardar? Gostou do tema de hoje? Não se esqueça do joinha maroto, hein? Tudo bem? Comente também sua opinião sobre o assunto, pois é sempre muito bom ler o que você escreve. Se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e continue assistindo aos nossos conteúdos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!